Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. E a mensagem de hoje tem como título, Dize somente uma palavra. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 8. Eu vou ler para vocês o versículo 5 ao 13, que diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Meu irmão e minha irmã, todos os cristãos sinceros desejam viver uma vida que agrade a Deus. Mas, na verdade, sentem-se muitas vezes perdidos quanto ao que fazer. Mas para desfrutarmos dos nossos direitos e da nossa liberdade na sociedade, precisamos acatar certas responsabilidades. De maneira semelhante, em nossa vida cristã, temos algumas responsabilidades que devemos acatar antes de usufruirmos as bênçãos de Deus. Temos a responsabilidade do culto. Nós fomos criados para cultuar o nosso Pai Celeste. Os incrédulos adoram as coisas materiais, mundanas, mas quando nós nos tornamos cristãos, assumimos a responsabilidade de adorar diariamente o nosso Deus. Arcamos com outra responsabilidade ainda, a da santificação. Visto que fomos convertidos pelo Senhor Jesus e purificados pelo seu sangue, devemos viver uma vida santificada. Sem a santificação, não podemos nem pensar em ir ao Senhor e apresentar-lhe a nossa causa. Também temos a responsabilidade de estudar a Bíblia. Ao estudarmos a palavra de Deus, compreendemos melhor o nosso Senhor Jesus Cristo e podemos ficar mais familiarizados com as obras de Deus. É da nossa responsabilidade e obrigação conhecer cada vez mais a Deus, através do estudo da sua palavra, todos os dias. Temos ainda a responsabilidade de orar. Orar é como respirar. Na condição de cristãos, se pararmos de orar, é como se houvéssemos parado de respirar. Você sabe, é claro, que se parar de respirar, morre. Se pararmos de orar com regularidade, a nossa vida espiritual morre. É por isso que devemos orar a Deus todos os dias. Também temos a responsabilidade de testemunhar de Cristo. Testemunhar é algo semelhante ao exercício. Se quisermos ter um corpo sadio, precisamos praticar os exercícios físicos regularmente. Se quisermos ser cristãos sadios, devemos ser ganhadores de almas todos os dias da nossa vida. Alimentamos-nos da palavra de Deus. Continuamos a respirar espiritualmente, mediante as nossas orações, e também nos exercitamos dando testemunho de Jesus Cristo aos incrédulos, fazendo o possível para conduzi-los a Cristo. Outra responsabilidade do cristão é o trabalho. Devemos desempenhar o nosso ministério, o nosso trabalho para o Senhor, tanto na área material, mediante o nosso esforço físico, como na área espiritual. Então,
A partir do momento em que desempenhamos com fidelidade as nossas responsabilidades, podemos cobrar as promessas do Senhor. É na Bíblia que encontramos grande número das promessas maravilhosas de Deus. Ali estão as suas promessas em abundância, mas não podemos simplesmente cobrá-las de Deus sem mais nem menos. Vamos ver a experiência do centurião romano, que lemos há pouco no início. A confissão do centurião é a resposta de Jesus, demonstrando que o Senhor fala especificamente aos doentes e lhes ministra a cura. Temos as promessas de Deus escritas na Bíblia e podemos entender a vontade do Senhor se estudarmos a sua palavra. Todavia, se quisermos ter fé para que determinada necessidade seja atendida, devemos permitir que o Senhor fale conosco através da Bíblia. Disse o centurião: dize somente uma palavra. As promessas da Bíblia devem ser renovadas em nossos corações, mediante a revelação do Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que podem crer em qualquer palavra, conforme bem entenderem, e assim apontam para uma passagem qualquer das Escrituras, a esmo. Todavia, a fé na palavra de Deus não funciona desta maneira. Há várias atitudes para com as promessas de Deus. As pessoas que se antecipam, correndo diante da palavra de Deus. Vemos essas pessoas com frequência na igreja. São bons cristãos que cumprem fielmente as suas obrigações e responsabilidades diante de Deus, mas querem estar à frente de Deus. Traçam todos os seus planos e procuram realizar todos os seus projetos, e só depois é que vem a Deus e lhe pedem que abençoe os seus planos e projetos. Mas Deus não opera dessa maneira. Essa é a razão pela qual tantas pessoas cometem falhas em sua vida cristã, no exercício da fé. Há também aqueles que recebem a palavra de Deus, mas não obedecem a ela por causa das suas dúvidas. Depois de orar e receber a palavra de Deus em seu coração, muitas pessoas não crescem espiritualmente por causa da falta de fé. Deus não pode operar através de tais pessoas, porque o Senhor precisa de um instrumento que se atreva a lançar-se pela fé na palavra de Deus que lhe foi revelada. O cristão que não age segundo a palavra que recebeu de Deus não pode ser bem-sucedido na sua vida cristã. Há também as pessoas que agem segundo a palavra de Deus ao receberem uma revelação especial em suas almas, vindas da Bíblia. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé, armazenada no coração, que não nos motiva a ação, nada poderá produzir. Trata-se de fé potencial, mas dela nada resulta se o cristão não agir com base nessa fé. E as pessoas perguntam: como é que eu devo receber a palavra de Deus? Temos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que gostamos de ler e que nos proporciona tantas bênçãos. Mas, se desejamos receber a fé viva de Deus, não podemos tomar um texto a esmo de qualquer parte da Bíblia e agir segundo o que lemos, esperando que Deus opere segundo o que acabamos de ler. O Espírito Santo de Deus deve apanhar porções da Bíblia e, de modo específico, revelar e inspirar o conteúdo do texto à nossa alma, de tal forma que recebamos uma fé viva. Para que o Espírito Santo haja dessa forma, é necessário que o nosso coração esteja preparado. Devemos nos arrepender da nossa desobediência e dos nossos pecados. Portanto, se abrigarmos algum pecado consciente
em nosso coração, Deus não ouvirá as nossas orações. Por isso, devemos nos arrepender e clamar pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todos os pecados e iniquidades. Depois de havermos recebido o perdão dos nossos pecados, se nos sentarmos e ficarmos esperando que Deus nos ministre a sua palavra, Ele não o fará. Você precisa ir a Deus diretamente, em oração e súplica, com um coração fervoroso, e então o Pai Celeste ouvirá a sua súplica. Depois disso, espere no Senhor, até que Ele lhe dê a palavra de fé. Diz a Bíblia, em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus pela inspiração do Espírito Santo, você pode receber a fé específica em seu coração, sem a qual ninguém pode alcançar milagres em resposta às suas orações. As Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, representam a palavra de Deus. Elas suprem o conhecimento de Deus ao seu coração, mas a leitura genérica da palavra divina não produzirá fé específica em sua alma. Somente quando o Espírito Santo vem até você, ele seleciona uma porção das Escrituras e a revela ao seu coração, dando-lhe inspiração de modo específico, como se Deus lhe falasse de modo particular, é que você pode receber a fé que Deus compartilha aos cristãos. A partir daí, você pode esperar milagres. Desde o momento que você possui a palavra, deve-se dinamizar e agir segundo essa palavra, independentemente das circunstâncias e de como você se sente. Veja a experiência de Pedro, que andou sobre as águas, que se encontra lá em Mateus 14, do versículo 24 ao 33. Pedro não poderia ter andado sobre as águas sem receber a palavra "vem" dos lábios de Jesus Cristo. Hoje, se tentássemos caminhar por sobre as águas do mar, mediante a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, jamais o conseguiríamos. Pedro pediu a Cristo que lhe desse a palavra, e Jesus a deu. Pedro caminhou literalmente sobre a palavra de Jesus Cristo, e não sob o conceito de ondas marítimas, pois quando ele começou a pensar nas ondas, em vez da palavra de Cristo, começou a afundar. Diz a Bíblia. Quando ele sentiu o forte vento, sentiu medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Veja bem, Pedro não caminhou por sobre as águas, ou melhor, sobre as ondas. Ele caminhou segundo a palavra de Cristo, isto é, pela palavra do Senhor Jesus. Assim, quando você recebe a palavra específica em sua alma, você pode caminhar segundo essa palavra. Ela traçará um caminho que parte do seu coração até o trono de Deus. Mediante a palavra de Cristo, você receberá tremendas respostas vindas do Senhor para a sua vida. Não temos o direito de reclamar o cumprimento das promessas de Deus se não obedecermos aos mandamentos do Senhor. Se fizermos a nossa parte, o Espírito Santo nos ajudará a receber a palavra de fé vinda de Deus. E quando você receber essa palavra de fé em seu coração, terá a fé específica necessária e verá a resposta de Deus na sua vida. E eu te digo então, receba a palavra e a seguir, haja segundo ela. Fazendo isso, as Escrituras se tornarão a fonte das suas bênçãos pessoais para a glória de Deus. Amém? Então nós vamos orar e pedir
para o Senhor. Dize somente uma palavra, como assim fez o centurião, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e queremos que o Senhor também diga-nos uma palavra, como assim o Senhor fez ao centurião. Porque nós cremos, Pai, que sob a tua palavra, Pai, nós podemos vivenciar sobrenaturalmente as promessas do Senhor. E por isso, neste momento, Pai, que o Senhor venha encaminhar a cada pessoa que está agora nos assistindo ou nos ouvindo, uma palavra onde essa pessoa possa agir segundo ela e desfrutar das suas bênçãos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Eu os convido a continuar nos acompanhando no nosso canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. E se você quiser enviar a sua mensagem com pedido de oração, o telefone com o WhatsApp é o seguinte: 0 operadora 11 9 4229 5533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.